Pessoal, vamos começar aí uma aula sobre histologia do sistema tegumentar, renovando aí os vídeos do canal para quem já segue, um vídeo novo, trazendo novas imagens, e aí a gente vai renovando aí também as nossas ideias. E por que a gente fala tegumento, não fala pele? Por quê, né? Olha só, eu vejo essas imagens aí, eu vejo 4 tipos diferentes de tegumentos. E aí, por esse tegumento, eu já tenho como ter uma ideia de que animal que se trata, só de olhar para essas fotografias. Por exemplo, essa primeira imagem, toda colorida, brilhante, dá a ideia de que é uma pele úmida, né? A segunda fotografia, uma pele que tem pelos, que tem manchas, né? A terceira fotografia, uma pele com penas, penas bem coloridas, muito bonitas. E a quarta fotografia, algo que me parecem escamas. Todas essas fotografias são superfícies corpóreas de diferentes animais. Animais que possuem, além da pele que reveste este corpo, várias outras estruturas que vão conferir, como no caso da primeira fotografia, essa pele colorida, esta pele úmida, lisa, é uma pele de um anuro, né? De um anfíbio anuro que com certeza vai ter como anexos células pigmentares importantes, vai ter como anexos glândulas secretoras que vão manter essa pele úmida. Na segunda fotografia, a pele de um mamífero, com pelos que fazem com que essa pele seja bem característica. A terceira fotografia, a pele de ave, com as suas penas bem coloridas. E a quarta fotografia, a pele de um peixe, mas poderia ser também de um réptil, um animal que tivesse escamas, como anexos tegumentares. Hoje, nessa aula, a gente não vai abordar os diferentes aspectos tegumentares de outros vertebrados, porque esse universo de glândulas, pigmentos, penas, escamas, pelos, é um universo gigante. E a gente tem algumas valiosas publicações científicas. Quem sabe um dia, numa histologia mais aplicada, a gente fale sobre essas várias publicações que existem no meio acadêmico e que trazem importantes informações sobre esses tipos de anexos tegumentares. Por hoje, a gente vai focar nos mamíferos e nos anexos tegumentares dos mamíferos, principalmente os nossos, seres humanos. E aí, de uma forma bem simplória, a gente pode dizer que a nossa pele possui 3 camadas importantes. A mais externa, uma epiderme, composta por um tecido epitelial, com várias camadas celulares, e que esse tecido epitelial pode formar algumas novas estruturas importantes para que ele se proteja do meio externo, para que se comunique com o meio externo, para que se proteja desse meio externo. E a gente vai falar sobre essas camadas da epiderme já já. Outra camada da pele importante vem sempre conectado a um epitélio, um tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo é o que forma principal componente da nossa derme, que vem logo abaixo. É na derme que a gente vai ter a base do folículo piloso e muita vascularização. Mas tem muito mais coisa nessa derme e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. E uma terceira camada que compõe a pele dos mamíferos é a hipoderme. Hipoderme que é caracterizada pela presença de tecido adiposo do tipo unilocular.
Esse é um desenho bem simples para que a gente possa memorizar essas 3 camadas da pele: epiderme, derme e hipoderme. Essa imagem histológica mostra o quão complexo é fora do desenho. A gente tem uma fotografia e lembrando sempre que a histologia é um corte plano de estruturas tridimensionais. Então a gente vê uma fina camada epitelial lá em cima, que é a epiderme, seguida do tecido conjuntivo adjacente, vários anexos que a gente vai conhecer nessa aula de hoje, e abaixo a hipoderme, de tecido adiposo unilocular, que vai ser o coxim, que vai ser o que amacia os impactos sobre esta pele, caso esse impacto seja sofrido. Uma imagem que faz parte do nosso acervo de lâminas da nossa universidade. Olha só que imagem bonita. A gente vê as 3 camadas da pele. A gente tem a primeira camada aqui, que é a epiderme. Essa epiderme, gente, olha, vem desde a base do tecido epitelial lá na lâmina basal, sobe todo esse epitélio e tem aí uma grossa camada acelular, que é a queratina. Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o que é essa queratina, tá? Mas é uma camada que não é mais formado por células, mas que protege aí esse epitélio, tá? Essa primeira camada é a epiderme. Aqui uma segunda camada tecidual, a derme, bem vascularizada, de tecido conjuntivo frouxo. E aqui embaixo a hipoderme, tecido conjuntivo especializado do tipo adiposo unilocular. Existem também algumas glândulas que são anexos tegumentares. Vamos falar sobre esses anexos um pouquinho mais para frente. Agora, o importante é gravar que a gente tem essas 3 camadas celulares, são tecidos diferentes e que compõem as camadas da pele. Além dessas camadas da pele, a gente tem anexos tegumentares importantes e que a gente vai conhecê-los nessa aula. A gente tem pelos, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas e, em alguns casos, a presença da queratina depende da localização no corpo desta pele, a presença de unhas ou garras, cascos e chifres, depende também do mamífero que você está analisando, e a presença de glândulas mamárias, que podem ser inativas ou ativas, dependendo do sexo do indivíduo. Aqui a gente tem a nossa queratina, a nosso epitélio, que tem queratina também e que forma a nossa epiderme. Aqui a nossa derme e mais abaixo a nossa hipoderme. Aqui a gente tem um folículo piloso, junto com suas glândulas sebáceas, e aqui mais embaixo as nossas glândulas sudoríparas. Vamos conhecê-los em detalhes ao longo desta aula. Quando a gente fala da nossa epiderme, a gente tem que lembrar que a gente tem pele com textura, com aspecto diferente, e esse aspecto diferente aparece no nosso corpo. Por exemplo, a pele que a gente tem no nosso calcanhar é completamente diferente da pele que a gente tem na pálpebra dos nossos olhos. A pele do calcanhar é uma pele grossa, a pele na pálpebra dos nossos olhos é uma pele bem fina. E isso faz toda a diferença no aspecto histológico, de tal forma que eu posso ter mais camadas celulares na epiderme e uma maior quantidade de queratina na pele grossa e uma menor quantidade de camadas celulares e uma menor quantidade de queratina
na pele fina. E é isso que a gente vai observar agora. A epiderme, ela é formada por um epitélio, tá? Este epitélio possui vários tipos celulares. Nós temos a presença de queratinócitos, tá? Que são células epiteliais que vão fazer parte do revestimento, da função epitelial de proteger, né, a nossa pele, o nosso corpo de uma forma geral. A gente tem as células de Langerhans, que são células epiteliais, porém especializadas numa função imunológica. Essas células de Langerhans, elas fazem fagocitose e também podem ser células apresentadoras de antígeno. Ou seja, elas sinalizam para mostrar para outras células, principalmente células que estariam circulando na derme, que um antígeno está passando por ali e que é importante desencadear todo o processo de resposta imunológica para impedir que esse antígeno adentre o corpo. Outra célula importante é a célula de Merkel. A célula de Merkel tem função sensorial. Ela vai estar sempre na base da epiderme e ela vai ajudar na captação das sensações do meio externo para terminações nervosas que estariam chegando aí na base dessa epiderme e mandando essa sinalização para o sistema nervoso central. Outra célula importante, o melanócito. O melanócito é uma célula que vai estar na base dessa epiderme, também produzindo grânulos que serão altamente densos, escurecidos, que são grânulos de melanina. E esses grânulos vão ser lançados entre as células epiteliais, pigmentando esta epiderme e também favorecendo uma proteção contra os raios ultravioleta. Essas várias células nos corantes utilizados na histologia, principalmente a hematoxilina e eosina, eles não poderão ser vistos de uma forma muito diferenciada pela cor. A gente vai prestar muita atenção no aspecto dessas células e eu vou mostrando elas ao longo desta aula para vocês. Outra coisa importante é que essas células se organizam em camadas, que são as camadas da epiderme. Não confunda camada da pele com camada da epiderme. A epiderme é uma das camadas da pele e ela tem camadas também. Lá na parte mais basal, a gente tem um número grande de células poliédricas, tá? Elas podem ter um formato que varia muito, tá? E elas passam por uma intensa atividade mitótica, elas fazem muita divisão celular e elas vão estar proliferando e empurrando essas células mais acima para o crescimento, para a renovação desta epiderme, que vai acontecer de forma constante no nosso corpo. Essa camada basal, ela vai ter várias voltas no encontro entre a camada epitelial e o tecido conjuntivo que está abaixo da derme. Essas várias voltinhas, essas várias dobrinhas, são as papilas dérmicas, que aumentando a área de contato entre o epitélio e o tecido conjuntivo, trazem também vasos sanguíneos e terminações nervosas. Vasos sanguíneos importantes para a gente chegar até as camadas mais profundas deste epitélio, que é um epitélio alto, é um epitélio grande, que tem muita célula, né? E também para chegar às terminações nervosas responsáveis, importantes responsáveis por a gente ter as sensações do meio externo, né? E quem vai estar lá na camada basal para fazer essa sensação? As células de Merkel, que são da epiderme, né? Subindo um pouco mais, nós temos uma camada espinhosa, que o nome já sugere
o aspecto dessas células. Elas têm prolongamentos citoplasmáticos que formam pontes intercelulares. Essas pontes, elas são importantes para que essas células conversem umas com as outras. Sim, as células conversam muito e elas precisam mandar sinais entre elas, principalmente sinais da entrada de antígenos, sinais imunológicos e também sinais de como que está acontecendo essa proliferação, essa renovação celular. Tá? Mais para cima um pouco, a gente vai ver a camada granulosa, que vai ser formado por células que possuem muitos grânulos no seu interior do citoplasma. Esses grânulos são grânulos de queratohialina, que é o que vai ser a queratina mais para frente, tá? Como que se formam esses grânulos? Essas células que estão aí nessa camada granulosa, que são mais escuras, inclusive, elas estão entrando em processo de apoptose, em processo de morte celular programada. E essa apoptose começa no citoplasma com várias vesículas enzimáticas, lisossômicas, que vão digerir as organelas dessa célula, fazer uma autodigestão dessas organelas, provocando a morte desta célula, de acordo com o seu programa genético. Tá? Mais para cima, a gente vai ver uma camada lúcida. O que é a camada lúcida? É onde aparecem espaços vazios. Não temos mais uma célula viva aí, tá? Os espaços brancos é a luz que passa pelo espaço, né? A luz do microscópio. E esse espaço é o esqueleto do núcleo que ficou dessa célula, pois o envoltório nuclear é a última parte que se desfaz dentro do processo de apoptose. E a gente vê aí aonde estava o núcleo, mas não está mais. E para cima a gente vai ter uma camada córnea. E o que é essa camada córnea? É apenas a formação de escamas de queratina, ou seja, o que restou da morte dessas células epidérmicas. Tá? Ela vai ser homogênea, vai ser uma proteína totalmente amorfa, né? E que vai proteger a pele contra todo tipo de agressão do meio externo. Tá? Então a gente pode ver aí a nossa epiderme, formada por várias camadas. É uma epiderme de epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Aqui a gente tem uma imagem de uma pele grossa que compõe o nosso acervo de laminário. E olha só que linda a papila dérmica. É aquela voltinha que aumenta o contato entre o epitélio e o tecido conjuntivo. Aumenta o contato entre a epiderme e a derme. E vejam que nessa papila dérmica temos vasos sanguíneos bem evidentes. Ah, mas eu não consigo ver terminação nervosa. Para a terminação nervosa, a gente precisaria ter uma coloração específica de tecido nervoso, uma coloração preferencialmente pela impregnação pela prata. Não é o caso, a gente está no HE, então a gente precisa saber que tem terminação nervosa aí nessa papila dérmica, mas não aparece nessa imagem. Olha que lindo, aqui embaixo a gente tem queratinócito, né? Célula basal que está aí em proliferação, que está dando o start para a proliferação dessa epiderme que renova todos os dias. A gente tem também melanócitos produzindo, são todas essas células que tem aí esse castanho no citoplasma, essas pintinhas castanhas é melanina, que é produzida pelo melanócito e vai sendo levada entre as células epiteliais, nos espaços entre as células epiteliais, para pigmentar e proteger a nossa pele contra os raios ultravioleta. Subindo mais um pouco, a camada espinhosa, que tem células fusiformes, células que têm pontes, né, intercelulares, e essas pontes promovem a comunicação entre essas células e a passagem também de vários desses sinalizadores entre essas células aí da epiderme. Aqui a camada granulosa com o citoplasma repleto de grânulos escurecidos, já entrando em processo de apoptose.
E mais aqui acima a gente tem as células da camada lúcida, já não tenho mais células nelas, na verdade elas já passaram pela morte celular e a gente tem um espaço branco de onde era o núcleo dessas células. E mais acima ainda a gente tem a camada córnea. Então só para recordá-los, camada córnea queratina, formada já na superfície da epiderme. Camadas da epiderme: camada basal, camada espinhosa, camada granulosa, camada lúcida e camada córnea. Nessa imagem aqui, olha como que a gente tem circulados aqui as nossas células de Langerhans, que são células que estão entre as células epiteliais, mas elas possuem função imunológica. Elas são sinalizadoras, células apresentadoras de antígenos que entram na nossa pele, que precisam ser comunicadas às células da derme, que esses antígenos adentraram esse tecido. Fazem parte da nossa pele os anexos tegumentares, né? Como a gente tinha comentado, o pelo, né? O suor, as glândulas sebáceas que estão associadas ao pelo e que podem até se transformar em espinhas, né, muito comuns entre os jovens. E a gente tem aí a pele que é tatuada, pele bem pigmentada e tatuada. A gente vai falar um pouco sobre esses anexos também e como que se forma essa espinha, como que a tatuagem permanece aí aparecendo na nossa pele de uma forma bonita por muitos anos. Nessa imagem que a gente tem à esquerda, a gente tem um desenho esquemático que mostra como que esses anexos tegumentares estão dispostos entre a epiderme, a derme e também a hipoderme, né? A gente tem aí o pelo, né, em roxo. Esse pelo nada mais é que uma projeção da epiderme na direção da derme, tá? Essa projeção dessa epiderme, ela leva todas as células da camada da epiderme que a gente conheceu, inclusive mantém a dinâmica dessas camadas da epiderme. Mantendo essa dinâmica, a gente continua tendo a formação de queratina. Essas escamas de queratina, elas se enrolam umas sobre as outras e este pelo projeta para o meio externo como um rolinho de várias escamas de queratina, formados por essa epiderme, que é uma projeção, né, do folículo piloso, que é uma projeção da epiderme na direção da derme. Esse folículo piloso, ele vai ser abraçado por uma glândula sebácea, tá? Que é uma glândula produtora de uma secreção importante, né, que vai lubrificar o pelo, mantendo as escamas muito próximas, unidas umas às outras, tá? Essas glândulas sebáceas são glândulas formadas por vários pequenos sáculos associados ao folículo piloso. São glândulas alveolares ramificadas e elas têm uma secreção do tipo holócrina, tá? O que é a secreção holócrina? É quando a célula se destaca junto com a sua secreção para o meio externo e tem uma renovação constante dessas glândulas sebáceas. De natureza oleosa, né? A secreção ela é liberada no interior do colo do folículo piloso através de curtos ductos alongados. As células basais das porções secretoras das glândulas sebáceas são células regenerativas, né? Para fazer a renovação, já que são células holócrinas, tá? Abraçando também este pelo, cada pelo do nosso corpo vai ter os músculos eretores do pelo. São feixes de células musculares lisas que se estendem do folículo piloso até a camada papilar da derme, lá nas papilas dérmicas, tá? As contrações dessas fibras musculares elevam os folículos pilosos, causando o aspecto da pele arrepiada, promovendo a liberação do calor
tá? E auxiliando na liberação também do sebo da glândula para dentro do seu ducto, né? Então, cada vez que o pelo arrepia, o sebo da glândula sebácea vai para dentro do ducto piloso e é expelido para o corpo. Vocês veem que aí do lado a gente tem uma glândula verde, é a glândula sudorípara. Glândulas sudoríparas são glândulas tubulosas, enoveladas, simples, com porção secretora composta de um epitélio simples cúbico. As células escuras e células claras estão presentes e elas ocorrem em canalículos intercelulares. Também existem células mioepiteliais que estão junto com as células secretoras. Olha aqui uma imagem da projeção da epiderme junto com o folículo piloso no seu interior, que é essa parte mais amarelada com um castanho da queratina, né, das células melanócitos que acompanharam essa epiderme que aprofundou e levou esses melanócitos lá para o fundo, que dá o pigmento, a cor do pelo. Também temos alguns pedacinhos de glândula sebácea, mas ele está abraçando esse folículo piloso. Lembrar vocês, a gente tem um corte histológico plano de uma estrutura tridimensional. E o folículo piloso, ele não fica retinho no corte. Ele é um folículo que tem um trajeto tortuoso. Então, a gente vê partes do pelo aí inserido no contexto da derme, que é uma projeção da epiderme. Aqui uma imagem novamente com algumas características histológicas. A gente tem na figura da esquerda o desenho esquemático e no centro a gente tem um corte histológico que quase que pegou na longitudinal inteira esse pelo. Aí a gente tem um ducto do folículo piloso no centro com esse número 8 que está vazio, tá sem pelo, gente. Mas, ó, a gente consegue ver todas as células epidérmicas, essas células mais escurecidas são os melanócitos, e a gente tem aí a base do folículo piloso. No seu entorno, tem glândulas sudoríparas. Também repete glândula sudorípara aqui nessa fotografia que a gente tem do lado direito abaixo. E aí, essas glândulas sudoríparas, a gente tem de um lado as células secretoras, que são o epitélio, tá? Um epitélio cúbico simples, e aqui do outro lado o seu ducto, que também é epitélio cúbico simples, só que mais claro. Nessa imagem da direita, só que superior, a gente tem aí a glândula sebácea jogando a sua secreção para dentro do ducto do folículo piloso. Ela joga essa secreção, a secreção do tipo holócrina, cai aí nesse folículo piloso e lubrifica este pelo até a sua superfície. Aqui é uma imagem que mostra apenas glândula sudorípara. Ela é simples, ela é um ducto enovelado. Lembrar, ducto enovelado num corte plano, eu vou ver vários pedacinhos, né? Eu não vejo ela na sua sequência total. Mas eu consigo ver ductos e partes secretoras. O ducto mais claro e a parte secretora mais escura. É um epitélio cúbico simples que secreta o suor, né, e que ajuda a equilibrar a temperatura corporal, principalmente a temperatura da pele. Aqui uma imagem de um pedaço de folículo piloso, porque a gente sabe que ele tem um trajeto tortuoso, então a gente não vai vê-lo na sua sequência inteira, uma projeção da epiderme, que é o folículo piloso, no seu interior a formação de queratina, que é o pelo, e aí as glândulas sebáceas, que são glândulas secretoras importantes, né? São formadas por alvéolos ramificados, né? E ela possui uma secreção holócrina que cai nesses ductos bem alargados aí. Lá na região basal, né, dessa glândula sebácea, as células são um pouco mais escurecidas, porque elas são células que vão promover a regeneração dessa glândula. Também vemos na base um pouquinho, um pedacinho do músculo eretor do pelo, que é o músculo liso. Nessa figura, eu trouxe para vocês uma curiosidade sobre mamíferos e sobre o estudo da mastozoologia.
É possível eu diferenciar uma espécie de mamífero de outra através do aspecto do pelo e da forma como as escamas de queratina ficam dispostas nesse pelo. E é possível também, através desse tipo de estudo, a preparação de uma lâmina de pelo, eu conseguir investigar quais são os mamíferos que ocorrem numa determinada área, apenas analisando os seus pelos. Sobre a espinha, o que é a espinha? Vejam essa imagem, que bonita essa imagem histológica que a gente tem aí, o folículo piloso muito, quase que totalmente na longitudinal, é difícil conseguir uma imagem dessa, tá? Uma projeção da epiderme cheia de glândula sebácea lá na base do folículo piloso. Essa glândula sebácea vai jogando a sua secreção, vai jogando essa secreção para lubrificar o pelo e lubrificar a superfície da pele. Faz também com que as escamas de queratina permaneçam fortemente unidas. Só que essa substância secretada pela glândula sebácea, ela também é um excelente meio de cultura. E a falta de higienização dessa pele ou o contato do nosso dedo que é sujo com essa pele, cutucando a abertura desse folículo piloso, você pode interromper a abertura desse folículo piloso, né? Tirar a abertura dele, tampar a saída dessa secreção sebácea. E quando você tampa a secreção dessa glândula sebácea, você impede que a secreção saia, você cria um excelente meio de cultura para bactérias. E aí é que vem a inflamação, que é a espinha. Então, a melhor forma de impedir isso, manter tudo limpo, né? E de preferência sem tampar a sua pele. Não exagera aí na maquiagem as meninas, né? Porque pode causar problemas. E a tatuagem? Por que é que a gente faz tatuagem e ela não desaparece com o tempo? Quando a gente faz uma tatuagem, a agulha do tatuador, ela penetra até o nível de derme e provoca uma reação inflamatória. As células que estão na derme são células especializadas em fazer sinalização celular e em fazer fagocitose. No que a tinta entra na derme, as células, os macrófagos da derme vão fazer essa fagocitose e como essa tinta é algo inorgânico, elas vão permanecer ali na derme dentro das células que fizeram fagocitose, dentro dos macrófagos e não vão sair dali, vão ficar com uma memória imunológica na forma de um desenho. Olha aqui, também dando um enfoque sobre a nossa epiderme, todas essas células castanhas escurecidas que vocês veem aí na base da epiderme são melanócitos e são os melanócitos que dão a pigmentação à nossa epiderme. Mas não é o melanócito em si que pigmenta, mas os grânulos de melanina produzidos por eles. E esses grânulos de melanina, eles são enviados nos espaços intercelulares da nossa epiderme. Sobre a mama, que também é um anexo tegumentar, ela é composta por ductos, tá? Um conjunto grande de ductos, por isso ela também é uma glândula do tipo composta, tá? E esses ductos desembocam em vários alvéolos, muitos alvéolos secretores, que são as glândulas mamárias. Elas também têm tecido adiposo entre esses alvéolos, tecido conjuntivo do tipo frouxo, tá? E elas vão estar ativas em mulheres após a puberdade e principalmente muito ativas durante o período de lactação, de amamentação. Nos homens e nas crianças, elas são glândulas inativas, que não terão os seus alvéolos desenvolvidos nem a produção de secreção. Tá? As glândulas mamárias, elas são importantes e ter o seu desenvolvimento desencadeado por hormônios,
tá? Hormônios liberados pela hipófise que caem na circulação sanguínea e que promovem esse desenvolvimento da glândula mamária. Olha aí uma glândula mamária bonita, faz parte do nosso acervo. Ela tem um ducto grande aqui na região central, tá? Ela tem alvéolos totalmente vazios, não estão preenchidos por nenhuma secreção, e ela possui uma grande quantidade de tecido adiposo do tipo unilocular. Essa glândula em repouso, ela é comum em crianças e em homens, né, indivíduos do sexo masculino. A glândula em repouso, ela tem muito tecido conjuntivo frouxo entre os lóbulos, né, entre os alvéolos, tá? E esses alvéolos, esses lóbulos secretores, eles têm terminação em fundo cego. Olha aí os nossos alvéolos secretores. Tem um vaso sanguíneo grande aí no meio, né? Tem muito tecido conjuntivo frouxo sustentando esses alvéolos, né? E fazendo com que eles permaneçam unidos uns aos outros. Aqui uma glândula mamária em lactação, em plena atividade. A gente tem aqui no centro um ducto secretor, não é menor, tá? Muito pelo contrário, o ducto secretor ele fica maior na glândula em lactação, isso é só uma questão de fase de corte. E aqui a gente tem vários lóbulos repletos da secreção da glândula mamária. Vocês vejam a ausência de tecido adiposo. Não tem mais tecido adiposo. Todo o tecido adiposo já foi consumido para a produção desse leite, né? Os alvéolos bem expandidos, né? Eles formam numerosos lóbulos, né? Esses alvéolos, olha que em aumento maior, que bonito esse ducto, né? E os alvéolos todos em torno desse ducto. Eles são constituídos por epitélio simples, do tipo cúbico, tá? Semelhante, muito semelhante, lembra muito glândula tireoide, tá? Existe também entre esses alvéolos células mioepiteliais. Elas fazem contração dessas glândulas mamárias, tá? Desses alvéolos. E essa contração dessas células mioepiteliais, elas são também coordenadas por hormônios liberados pela hipófise, o hormônio da ocitocina. Tá? Também tem tecido conjuntivo frouxo entre os alvéolos, mas ele é bem escasso comparado ao que a gente tinha na glândula em repouso. Aqui um aumento maior dos alvéolos, a gente vê a célula secretora aqui, é um epitélio simples, cúbico, tá? E que vai ficando achatadinho conforme ele vai produzindo muito leite. E a secreção, a gente tem secreção mais clara, mais de, né, uma secreção mais lipídica e uma secreção mais escura, que é a secreção mais proteica. Essa é uma glândula mamária que está em processo de, né, maturação, ela está meio cheia, meio vazia, né? A gente tem um ducto grande, bem desenvolvido, temos alvéolos repletos de secreção e temos alvéolos vazios. É uma glândula mamária que está em processo de maturação. Aqui os alvéolos também com epitélio simples cúbico em cada alvéolo, tem células mioepiteliais entre eles e a secreção parte lipídica, parte proteica. Aqui a secreção mais clarinha